Aos queridos irmãos da nossa casa, do Centro Espírita Ibirajara, boa tarde a todos. Nossa mensagem fraterna a todos aqueles que estejam conosco, nos ouvindo. É o nosso momento de reflexão. Nós estamos nessa segunda-feira, 22 de fevereiro, com uma tarefa muito digna, que nos emociona muito, que é o estudo do Evangelho. E mais especificamente, no seu capítulo 27, Pedis e obtereis, no tocante aos itens 22 e 23. O 22 é as instruções do espírito de Monode, que Kardec, com aquela racionalidade que lhe era própria, inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo. É a maneira de orar. E o 23 é aquela mensagem do coração de Santo Agostinho, felicidade que a prece nos proporciona, obtida em Paris, aí no ano de 1861. São as duas instruções que complementam, não é? Esse artigo 27 do Pedi e obtereis. A prece já vem sendo, às segundas-feiras, bem delineada, bem autoexplicativa e explicativa pelos nossos queridos irmãos que já nos antecederam. Contudo, nós fizemos aqui, respeitando todas essas instruções e respeitando todos os trabalhos muito dignos, né? Muito sensíveis ao nosso espírito, que já foram trazidos, fizemos aqui uma espécie de uma concomitância, um pequenino estudo sobre a prece que dá uma abrangência, né, a tudo que nós chegamos agora nessas instruções finais. E nós fomos assim buscando dentro do próprio Evangelho, da nossa Bíblia, que é o Livro dos Espíritos, que ali está tudo consolidado. Sabemos que as demais obras são um desdobramento. E nós fomos verificando determinadas colocações muito interessantes a respeito da prece. Uma delas, que nós fizemos aqui uma breve síntese, é considerações gerais sobre a prece. Essas considerações gerais sobre a prece, elas nos remetem, assim, a certas posições, né, de que a prece vem tomando ao longo dos vários cenários dos segmentos religiosos do cristianismo. Ela é uma prática. Essa prática está sedimentada, como falamos há pouquinho, na maioria das religiões do mundo. Tá? Há, dentro das religiões, os chamados teístas, que somos todos aqueles que acreditamos na existência de Deus e a eles fazemos a nossa prece. E aos não teístas, que fazem as suas preces aos deuses de sua devoção. Mas a prece ela tem uma conotação transcendentalíssima, porque ela é parte dos vários segmentos religiosos do cristianismo e é um elemento essencial. Essa essencialidade nós extraímos aí de um artigo muito bem elaborado, que está no Reformador, acho que foi do ano 2015, 16, um artigo sobre a prece que nós separamos, dada a transcendência desse artigo, evidentemente vinculado ao Livro dos Espíritos e ao próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa essencialidade se deve à posição de próprio Jesus. Quando ele foi instado, né? Quando lhe perguntaram quais as maneiras, como devemos orar. Está aí a maneira de orar do Monode e depois a felicidade que a prece nos traz, de Santo Agostinho. Então, essa colocação que Jesus fez está lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Está no início do capítulo 27. Não vamos repetir aqui porque já é de conhecimento geral, né? O de Mateus está lá no capítulo 6, versículos 5 a 8, e Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Aliás, o Evangelho, queria fazer aqui uma breve incursão nesse termo. Quando nós pegamos as obras espíritas, nosso interesse é abrir o livro e tá buscando, né,
seus capítulos, quais são aqueles que nos interessam, mas às vezes nos escapa uma observação interessante, é ver a capa do livro. O Evangelho segundo o Espírito tem uma capinha escrita por Kardec na apresentação do livro. Não é uma página, nem várias, 4 linhas editadas. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que ele é tão importante para nós? Por que nós tomamos o Evangelho como nosso livro de cabeceira? Por que isso? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, explica as máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e daí as suas diversas aplicações na nossa vida de relação. Olha a profundidade desse teor escrito por Allan Kardec. E quem nos diz ao contrário, que não é assim? Como cada um de nós, em nossas existências, não tem necessidade de consultar o Evangelho segundo o Espiritismo. É um alívio, um alento, uma perda de densidade do nosso perispírito. É uma condição etérea, quando nós de coração, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios que surgem muitas vezes de onde nós nem esperamos, como diz a mentora Joana de Anjos, na noite escura da alma. Então o Evangelho é esse pulsar de Jesus através das vozes da terceira revelação. Alivia, nos faz mais leve. Cada um de nós, no altar do nosso coração, é como se nós estivéssemos, assim como diz Santo Agostinho, elevados, num estado de emancipação da alma. Nós nos sentamos de uma maneira e quando oramos com sinceridade, saímos de tudo que é carnal, entramos nos pórticos do homem moral, há uma sublimidade no nosso ser. Nós crescemos, somos voláteis, e isso é que nos traz a nossa transformação moral. Então, há posições adequadas para orar, dentro da forma de orar que se altera de religião para religião. Uns oram de pé, outros prostrados, outros ajoelhados. Os não teístas, ou seja, aqueles que oram os deuses de sua devoção, né? Os judeus, por exemplo, oram nas sinagogas. Os islâmicos têm aquela suposição muito característica que nós somos testemunhas, né? Ou seja, eles se curvam no chão voltados para Meca. Os sintoístas realizam suas preces aos seus deuses. Os hinduístas, da mesma forma. Não quer dizer que essa maneira de orar não haja um mérito. Deus sabe das nossas necessidades, independente da nossa postura. Então, quando há sinceridade, fervor, fé, aí está a proteção divina. Mas nós temos que nos ajustar a essa realidade da nossa inteireza espiritual. A mais, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, que é a nossa Bíblia. Dela não podemos fugir. Tudo que nós estudamos da doutrina, a base está lá, no Livro dos Espíritos. Então, quando nós buscamos a base do Livro dos Espíritos, nós estamos fazendo uma concomitância, trazendo o que está lá de uma forma genérica, aquilo que é específico. Tal caso aqui, a prece do Livro dos Espíritos e a prece do Evangelho segundo o Espiritismo, mais detalhada. Então, nas questões, separamos algumas questões aqui, simples, para o nosso raciocínio. Lá na prece, a prece está, sabem, meu irmão, que hoje nós fomos verificar isso com alguma atenção, a prece está na Lei de Adoração, capítulo 2, da parte terceira das leis morais. As leis morais são aquelas que têm o maior número de capítulos, são 13. A Lei de Adoração está ali, capítulo 2, no item 4, a prece. Por que ela está nas leis morais?
Porque o homem há de ter que sair do homem carnal para o homem moral. E aqui estão todos os elementos que fluem para que essa transposição seja alcançada, dependendo do nosso LA, do nosso livre-arbítrio. Então, a questão 658, primeira pergunta é se a prece agrada a Deus. Sempre, dizem os Espíritos. Quando ditada, o quê? Pela posição, ajoelhado, prostrado, não, pelo coração. A intenção é tudo. Preferível a prece íntima do que a prece lida. Vem de lá de dentro, do mundo à parte, dentro de nós mesmos, no altar do nosso coração. Por quê? Porque Jesus, na Boa Nova, diz Humberto de Campos, orientando lá os seus discípulos nos capítulos da comunhão com Deus e felicidade a Deus, ele dizia que ele trazia o Evangelho preocupado primeiro para que penetrasse no nosso coração, depois frutificasse no espírito dos povos. Profundo isso. No nosso coração primeiro, porque nós somos deuses, nós somos co-auxiliares do Pai na época da criação. Somos seus auxiliares, temos que ter base para tanto, espiritualidade transcendentalíssima. Agrada a Deus a prece feita com fé, com fervor, com sinceridade. A questão 659, quais são os caracteres gerais da prece? E que ela, como já foi dito em reuniões passadas, é um ato de adoração. Nossa ligação com o Pai, pensar nele, nos aproximarmos dele, entrarmos em comunicação com ele. É o caminho luminoso entre o coração humano e o Pai de infinita misericórdia, de Jesus na Boa Nova. A gente está com a Boa Nova na cabeça, porque é um livro que, sinceramente, eu não consigo me afastar da Boa Nova. Porque eu me vejo, me coloco assim, faço esse esforço, mesmo diante das minhas falhas, de me colocar naquelas instruções que Jesus transmitia aos seus discípulos, à turba, aqueles que o indagavam, que o procuravam para serem esclarecidos. Então, isso traz dentro de nós aquela vinculação, como se nós estivéssemos presentes ali no Tiberíades, sendo envolvidos por aquela laje, pelas encostas, pelo crepúsculo, pelo dia raiando, onde Jesus sempre orientava, e Jesus trazia essas ilustrações com a sua docilidade, o seu amor a cada um de nós. Né? Tão lindo isso, tão profundo, que a gente fica até emocionado. Então, são 3 coisas: pedir a Deus, louvar, pedir, agradecer, mas com o nosso coração, independente de fórmulas de adoração, de atos externos, não, é o nosso coração, é a nossa exteriorização melhor. Na questão 659, há uma nota aqui muito importante para cada um de nós. De forma geral, as preces estão sendo feitas agora mesmo, e mundo afora. Lá naquela época, o cenário não mudou com o cenário de agora, temos as mesmas perspectivas. Nós somos realmente, nos nossos passos, nós somos muito lentos, muito graduais, a doutrina diz isso, demoramos muito a aprender. São as nossas heranças atávicas, aquelas heranças lá da época da caverna, dos deuses, né? De todas essas preocupações que nós fomos, dentro do nosso livre-arbítrio, captando e procurando aplicá-lo. De uma forma geral, diz essa nota no 659, que as preces que estão sendo feitas agora e mundo fora, pelos adeptos das mais diversas religiões, compõem-se de quê? De muitos pedidos. Olha aí, muitos pedidos. Muito pedido, pouco agradecimento. Raras glorificações a Deus. A prática no mundo de muito pedir, melhor dito, é inversamente a nossa elevação espiritual. Ou seja, muito pedimos porque temos pouco a oferecer. Olha a nossa dificuldade aí. Dificuldade que não é impossível, é para ser vencida, para isso nós estamos vivendo e aprendendo, e o mais difícil, exemplificando.
Então, na 660, tem aqui também uma questão muito interessante e simples. A prece torna melhor o homem? Sim, dizem os Espíritos, desde que dita com fervor e confiança. Deus envia bons Espíritos para assisti-lo, desde que pedido com sinceridade. Olha, o que é enviar bons Espíritos? São os nossos afins. A doutrina dos anjos de guarda, que está lá na 495, 494 do Livro dos Espíritos. Mensagem de São Luís e Santo Agostinho. Doutrina dos anjos de guarda. Espíritos afins. Os anjos de guarda, na maioria das vezes, são aqueles nossos amigos do passado, com que nós convivemos. Mantivemos aquela amizade de reciprocidade. Eles evoluíram e nós ficamos girando, não retrogradamos, não. Giramos e não saímos do lugar. Eles evoluíram. Exatamente por terem evoluído, terem alcançado a categoria lá, como diz a escala espírita, de bons espíritos, não de espíritos bons, porque o espírito bom está ainda carreando, mas de bons espíritos aqueles que já conseguiram a verticalidade, a transcendentalidade do bem viver. Então, esses já são classificados de bons espíritos. E tem, assim, a outorga do Pai de se estender a todos nós aqui na Terra, né, que precisamos de bons espíritos, como diz aqui. Deus manda bons espíritos para nos assistir. E eles também não estão só na doutrina dos anjos de guarda. São os nossos mentores, queridos e amados mentores, que nos inspiram, que nos trazem, assim, reflexões profundas a respeito do bem, do amor, da caridade. São aqueles que nos dizem, olha, você não é médium só naquele momento lá da reunião mediúnica. Você é médium 24 horas por dia. É a questão 159 do Livro dos Médiuns. Médiuns somos todos continuamente. Por quê? Porque nós radiamos, nós irradiamos, nós somos antenas psíquicas, nós projetamos e de acordo com aquilo que nós projetamos, nós recebemos pelas sintonias, pelas vibrações compensadas, pela orientação sublime que a aula nos traz nos domínios da mediunidade. Então, esse é o nosso caminho interno de aprendizado. Há uma outra questão aqui que fala sobre certas pessoas que oram muito, mas, não obstante, estão de mau caráter. Isso está aqui na questão. Não somos nós que estamos dizendo. São ansiosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de inteligência, até mesmo invejosas. E os Espíritos dizem que o essencial não é orar muito, mas orar bem. O mérito não está na largura, né? Nessa imensidão, né, de pedidos na prece. A prece, dizem os Espíritos, interessante é que ela não é uma ocupação, ela não é um emprego de tempo, é um estudo de nós mesmos. Não precisamos lastrear demais, porque quando oramos, nós, de algum modo, estamos vinculados à espiritualidade. E os Espíritos sabem melhor do que nós mesmos, do que nós necessitamos. Deus, na sua infinita misericórdia, na doutrina dos anjos de guarda, outorga a eles essa capacidade do olhar, de nos identificar. A nossa aura identifica. O colorido da nossa aura identifica como somos. E, finalmente, a questão 661, nós estamos aqui com 19 minutos, diz que se podemos pedir que Deus perdoe nossas faltas. E os Espíritos respondem objetivamente. Deus sabe discernir o bem do mal. As preces não escondem as nossas faltas. Acabamos de colocar isso aqui. Só mudando de proceder. Então, o acréscimo de misericórdia que nós sempre pedimos está numa razão direta de que a nossa mudança de comportamento é o saber pedir. E pouco pedir, mas mais a oferecer, como está lá.
Está lá na questão do Livro dos Espíritos. E, finalmente, extraindo aqui o Livro dos Espíritos, dizem assim: os espíritos elevados nos encaminham a qualificar nossas súplicas. Estamos num aprendizado. Nos ensinam a qualificar. Segundo eles, em prece, o que devemos pedir é o quê? Está aqui o nosso modus vivendi, né? Coragem para enfrentar os desafios que surgem. Paciência para buscar a solução mais adequada a esses problemas e aqueles que possam surgir. E, por último, resignação, que é tão... A resignação aqui tem uma espécie assim de um conforto espiritual que nos tranquiliza muito. O que é a resignação? Convivermos, olha só, com os desafios que fomos incapazes de superar. Por quê, né? Porque nós nem sempre somos os vencedores de nós mesmos. Em geral, somos, como se fala, Jesus fala do se reconciliar com seus adversários. Esses adversários, eles não são necessariamente aqueles adversários de superfície. A parte psicológica, transcendental, transpessoal, nos traz que os nossos maiores adversários estão dentro de nós. Então, nós precisamos fazer essa conciliação, esse superar as nossas próprias dificuldades que estão dentro de nós e apresentar os recursos que nós temos, porque nós somos deuses, estamos nesse aprendizado, superar e ter resignação, porque nós trazemos as nossas dificuldades do passado e no presente também as temos, com a nosso viver, com o nosso dia a dia, muitas vezes situações que nós estamos meio atrapalhados, nervosos, inquietos por isso, aquilo outro, e muitas vezes esse é o momento que nos falta aquele momento de lucidez, de equilíbrio, de fazer com que o nosso automatismo ele vá sofrendo uma diminuição gradual, ele não vai de imediato, até que nós possamos compor dentro desse automatismo, né, que ele vai na verticalidade, fazer com que a nossa moralidade vá subindo até que haja uma nivelação e a gente possa, dentro da inteligência, dentro da nossa moral, seguir aqueles caminhos luminosos que Jesus nos apresenta. Então, são essas as colocações que fizemos, e agora nós vamos ver aqui o que diz Monod e o que diz, temos 8 minutos mais ou menos para terminar, o que nos diz Santo Agostinho. Monod nos traz aqui na maneira de orar, que nós já fizemos aqui um retrospecto, mas vamos ver o que Monod diz aqui. Interessante que os espíritos, quando fazem as suas, ditam as suas mensagens lá da época psicografada, eles trazem toda uma revivescência da doutrina, tudo aquilo que está lá no livro Mater, o nosso livro dos Espíritos, e vão encadeando todas aquelas questões, é como a questão tivesse na generalidade, ele vem na especificidade, trazendo os nossos passos. Então, Monod diz assim, que a prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a nossa fraqueza, quer dizer, o caminho luminoso em teu coração humano é o Pai de infinita misericórdia, como está na Boa Nova. E aí nós devemos pedir o quê? Para as nossas fraquezas, para combatê-las. Amparo, indulgência, misericórdia, que é sempre um ato de humildade, partindo de nós, na essência de nós mesmos. Inútil pedir ao Senhor que nos abrevie as provas. Inútil pedir que nos dê alegrias e riquezas, mas sim requerermos que nos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação, da fé, que é a prece? É a primogênita da fé. Já falamos lá, né? Muitos dizem que não vale a pena orar. Nós conhecemos isso, né? Quantos amigos, para que eu vou orar? Continuo na mesma, as injustiças aí estão, o mundo está dessa maneira, está entregue, né? As suas consequências normais, os seus desatinos. E Monod, muito sabiamente, dizem assim, o que na maioria dos casos pedimos a Deus? Já nos lembramos de pedir a nossa melhoria moral? Olha que questão
profunda. Já nos lembramos de pedir a nossa melhoria moral. Está em Kardec, a todas as luzes, em obras póstumas, lá no capítulo das expiações coletivas. Toda lei que surge no nosso mundo, no nosso universo, parte do indivíduo, da criatura, para o grupo, para a família, para a sociedade, para a humanidade. É a criatura humana o aval, o receptáculo dessas leis, porque cada um de nós tem um Deus dentro de si. Na sua genética espiritual, a herança divina está aqui, dentro de nós, esperando a seara, a cultura, o nosso esforço que está aqui, em lapidar essas sementes e fazer com que saiamos da nossa janela estreita, da microconsciência, para chegar à macroconsciência, através de quê? Da verdade que nos transforma, da perfeição que nos leva ao Pai. Daí no nosso caminho do vós sois Deus. Em término, nosso caminho. Então, diz Monod, já nos lembramos de pedir a nossa melhoria moral e continua, bem poucas vezes o fazemos. O que preferencialmente pedimos é o bom êxito para os nossos empreendimentos terrenos. Com frequência exclamamos, Deus não se ocupa conosco, caso se ocupasse, não haveriam tantas imperfeições. Se nos examinássemos consciencialmente, nos depararíamos com o ponto de partida dos males íntimos, do qual nos queixamos invariavelmente. Ou seja, nós somos o agente das nossas aflições. Nós somos um produto das nossas criações. Nós vivemos em função daquilo que nós estamos plantando. Isso estamos estudando aqui, às terças-feiras, de uma obra muito digna, Imensidão dos Sentidos do Espírito Hamed, aqui do grupo Leon Denis. Devemos pedir, antes de tudo, que melhoremos moralmente. Veremos que torrente de graça se derramaria sobre nós. E uma coisa aqui que é muito interessante, o problema da maneira de orar que Monod especifica aqui. Diz ele, a prece do dia é o cumprimento de nossos deveres sem exceção. Assistir aos nossos irmãos moral ou fisicamente. Não é ato supremo o de nos humilharmos ao Pai quando falimos? Sim, certamente. Caímos, pedimos os nossos recursos para nos reerguermos, caímos mais além, nos levantamos e vamos assim sucessivamente, até sairmos dessa contumácia. Quando erramos por orgulho e egoísmo, não é próprio de cada um de nós fazermos a nossa prece como se fosse um spot de luz, como nos diz Emmanuel, opa, caí aqui, ei. O automatismo já não existe aí, porque nós já estamos despertando. Caminhamos mais além, caímos de novo e vamos despertando sucessivamente. Ou seja, a prece deve incidir nas exteriorizações de tudo que é da alma elevada a Deus, nada que é do corpo. Sair do homem carnal, entrar na sublimidade do homem moral. E, finalmente, o item 23, nós estamos a 28 minutos, que é de Santo Agostinho. Santo Agostinho é aquele espírito luminoso, né? Grande colaborador de Kardec, não só no Evangelho, como no Livro dos Espíritos e nas demais obras. Vozes do grande além, representantes de Deus, representantes do céu, auxiliando Allan Kardec. Que maravilha, que beleza, como é transcendental. Nós temos um estudo que fizemos sobre, de algum modo, sobre obras de muito valor, editada pela FEP. Uma delas foi o Chanceler de Ferro, que aparece ali o início da vida de Allan Kardec. Muito bonita. Quem sabe, em uma próxima ou outras oportunidades, não venhamos a trocar ideias sobre isso, né? O que nós lemos, o que nós sabemos, o que nós cultivamos, tudo isso deve ser realmente divulgado, porque nos traz aquela, digamos assim, aquela veracidade espiritual da sã doutrina. Então, Santo Agostinho nos fala que grande bem faz a fé ao coração, quando induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece é o orvalho divino, que aplaca o calor excessivo das paixões.
profundamente sublime, orvalho divino que aplaca o calor excessivo das ações, das nossas paixões. Ela é filha primogênita da fé, principal filha da fé. Nossa alma se desprende da matéria e rola por mundos infinitos e etéreos que desconhecemos. E realmente, dulçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela fera. Aqui está me vindo aqui como inspiração. Quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. A prece tem uma verticalidade no objetivo da sua trajetória. São essas regiões siderais, modificações do fluido cósmico universal, em que tudo é ocupado, não existe vazio. Existe esse recanto flutuante da prece. Há um tema no Livro dos Espíritos que é diferente, Ordem dos Espíritos, que nós estamos vinculando esse pensamento aí. Como é profundo, como é lindo isso aqui, como é transcendental. Mas temos pouco tempo, já estamos com 31 minutos, em outra oportunidade nós abordaremos. E, finalmente, Santo Agostinho diz que sem mescla de desejos carnais são divinas todas as aspirações. Não há o que comentar. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações, são sublimes. Ela vai na verticalidade das ações. E, finalmente, ele diz assim: carreguemos a nossa cruz a exemplo do Cristo e sentiremos as doces emoções que nos perpassam a alma. E, fechando, que a verdadeira propriedade, tal como está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, a verdadeira propriedade, diz aqui, a verdadeira propriedade é transcendental. Nada que é do corpo, mas tudo que é da alma imortal. Então estão aí todos esses pequenos detalhes, importantes detalhes que são assim, muito significativos na nossa existência e que é o nosso grande desafio, todos nós sabemos, né? Não é só estudar, nos vincularmos, fazermos as nossas preces, sejam elas nas irradiações, nos estudos, nos trabalhos, em que nós nos sentimos bem, sim, nós perdemos a densidade do nosso perispírito, ele se torna mais leve, mais fluido, dentro do objetivo a que ele se presta, de ser de alguma forma uma manifestação de cada um de nós, sejamos princípio inteligente, centelha divina, todos temos um arcabouço, né? Uma forma de nos manifestarmos. E o nosso espírito vai nessa gradação aí, sublime, na verticalidade das nossas colocações. Então esse é o parâmetro que nós trouxemos aqui. Ficamos muito felizes porque há um sentimento assim muito nobre em cada um de nós, quando nós nos debruçamos sobre esses assuntos. Parece que os nossos queridos estão aqui ao nosso lado, como ao lado de cada um dos irmãozinhos que nos ouvem agora, que talvez venham nos ouvir em outro momento, mas a mensagem aí fica, não por nosso intermédio, não, porque nós somos mero alto-falantes. Transmitimos aquilo que nos é inspirado, há também um esforço pequenino nosso de fazer as nossas pesquisas e oramos para que sejamos sempre bem orientados nesses trabalhos, para que nós possamos comungar através da nossa prece. A verticalidade dela junto ao Pai. A nossa modificação, o sair dos nossos estreitos sentidos ainda filosóficos, históricos, e adentrar os pórticos da espiritualidade maior. Que Deus a todos nos proteja, que a misericórdia divina esteja em nossos corações, que saibamos ler, compreender, estudar e, acima de tudo, praticar.
Graças a Deus. Que assim seja. Até uma próxima. Graças a Deus.